Em algumas partes do mundo, estamos presenciando um fenômeno tão impactante que muitos o descrevem como uma verdadeira revolução de Jesus. De maneira surpreendente, em pleno século XXI, comunidades inteiras testemunham muçulmanos decidindo abandonar o islamismo para seguir o cristianismo, algo que cresce de forma particularmente notável no Irã. Este país, conhecido por sustentar tradições islâmicas milenares e por ser o maior estado xiita do planeta, está vivenciando uma mudança que poucos julgariam possível. A sensação que se tem é de que um novo vento sopra sobre o Oriente Médio, reescrevendo trajetórias pessoais e coletivas, enquanto mesquitas se esvaziam e igrejas clandestinas se fortalecem. Para compreendermos a profundidade desse fenômeno, vale destacar um dado impressionante. Estudos realizados em conjunto pela CBN, Christian Broadcasting Network, e pelo Ministério de Rádio Internacional, The Tide, apontam que cerca de 1 milhão de muçulmanos iranianos já se converteram ao cristianismo. É uma cifra que vai muito além de um simples número estatístico. Cada indivíduo que faz essa escolha traz consigo uma história de transformação, coragem, busca e, em muitos casos, de renúncia a tudo que antes considerava seguro. Afinal, optar por Jesus em um regime teocrático não é apenas uma questão de fé, mas um gesto de desafio a leis e estruturas de poder profundamente arraigadas. A República Islâmica do Irã, fundada sobre os preceitos do xiismo, não permite desvios religiosos sem consequências graves. Por décadas, as autoridades governamentais têm mantido um controle rigoroso, punindo severamente aqueles que ousam seguir um caminho diferente do estabelecido. Notícias recentes sobre uma mulher que teria sido alvejada por não usar o hijab adequadamente demonstram o quanto a repressão pode chegar a extremos para assegurar a conformidade com as regras impostas. Ainda assim, as evidências de que algo está mudando surgem em toda parte. Informes relatam que cerca de 50 mil das 75 mil mesquitas existentes no país fecharam suas portas por falta de fiéis. Essa tendência, que muitos religiosos jamais imaginariam vivenciar, coloca em xeque a influência do clero xiita e sua capacidade de ditar padrões de comportamento. O Ayatollah Muhammad Abul Qasim, por exemplo, lamentou publicamente a queda significativa no apoio popular, reconhecendo que o povo iraniano vive uma espécie de crise de fé, resultado de décadas de promessas não cumpridas e de condições de vida cada vez mais precárias. Enquanto muitos atribuem o crescimento do cristianismo no Irã a acontecimentos espirituais, como sonhos e visões de Jesus, altamente significativos na cultura islâmica, há também razões políticas, econômicas e sociais que encorajam essa guinada religiosa. O país carrega a fama de ter uma das maiores taxas de dependência química do mundo, e boa parte da população encontra-se mergulhada na pobreza. Sanções internacionais, má gestão governamental e corrupção endêmica corroem não apenas a economia, mas também a esperança. Assim, a promessa de dignidade e justiça que o regime teocrático alardeou ao longo dos anos parece ruir diante dos olhos de muitos iranianos que veem na fé cristã uma espécie de porto seguro. De fato, a mensagem central do cristianismo, com ênfase em amor, perdão, compaixão e na possibilidade de um relacionamento pessoal com Deus, desponta como um bálsamo em meio a tanto sofrimento. Em contraste com as práticas punitivas do regime, o cristianismo se apresenta como uma fé que abraça, conforta e resgata. Diversos convertidos relatam que, ao encontrar em Cristo, perceberam um Deus próximo e cheio de misericórdia, bem diferente da imagem rígida e distante que lhes havia sido ensinada. Compreensivelmente, o governo iraniano enxerga esse movimento cristão ascendente como uma ameaça direta à sua legitimidade política e religiosa. Afinal,
A base de sustentação do regime está intrinsecamente ligada aos princípios do islamismo xiita. A simples ideia de que milhares de pessoas poderiam simultaneamente optar por outro caminho religioso e, portanto, por uma outra forma de entender a vida e a moral, é suficiente para desencadear investidas de repressão mais duras. A conversão é proibida por lei, e aqueles que abandonam o islamismo podem ser submetidos a punições severas, variando de longas penas de prisão até, em casos extremos, a pena de morte. Igrejas domésticas, que se organizam de maneira discreta em pequenas reuniões de fiéis, funcionam como verdadeiros refúgios. Porém, tais comunidades vivem sob constante vigilância. A qualquer momento, uma batida policial pode dispersar o grupo, prender seus líderes e confiscar materiais como bíblias, hinos ou simples anotações de estudo. Mesmo diante desse risco real, os cristãos iranianos continuam a se reunir, muitas vezes confiando em plataformas digitais para estudar a Bíblia, trocar orações e manter o contato uns com os outros. São encontros organizados em sigilo, com poucas pessoas, em horários e locais cuidadosamente selecionados para evitar suspeitas. Há quem use aplicativos de mensagens criptografadas para compartilhar passagens bíblicas, ou até mesmo para orar juntos virtualmente. O fator espiritual não pode ser ignorado quando analisamos essa conversão em massa. Em várias culturas muçulmanas, experiências místicas, especialmente sonhos e visões, são consideradas altamente significativas. Muitos ex-muçulmanos relatam ter tido sonhos intensos, em que o próprio Jesus aparecia, trazendo paz, orientação ou convidando-os a conhecê-lo mais profundamente. Tal vivência pode ser tão marcante que, a partir daí, a pessoa começa a buscar informação sobre o cristianismo. Nem sempre é fácil, tendo em vista que a venda de Bíblias ou a existência de igrejas abertas ao público são limitadas. Ainda assim, o anseio por aprender mais sobre Jesus e seus ensinamentos se mostra mais forte do que o medo de represálias. A cultura iraniana, rica em tradições poéticas e artísticas, sempre valorizou expressões de transcendência e espiritualidade. Assim, a figura de Jesus como mensageiro de paz, amor incondicional e sacrifício próprio acaba tocando profundamente o coração dos que já vivem uma sede mística e uma busca de sentido. A transformação não é apenas religiosa, mas também cultural, pois afeta a maneira como as pessoas se relacionam, trabalham, lidam com o governo e percebem sua própria liberdade. Ainda que o foco aqui seja o Irã, a revolução de Jesus não se restringe a este país. Há relatos de crescimento do cristianismo em outras regiões do Oriente Médio e em nações de maioria muçulmana, como o Iêmen e o Afeganistão. Mesmo em lugares como a Arábia Saudita, onde a liberdade religiosa é quase inexistente, é possível detectar sinais de tolerância um pouco maiores do que no passado. Sobretudo entre os jovens, há um interesse crescente em compreender outras visões de mundo, rompendo os limites de uma fé imposta pelo Estado ou pela tradição familiar. E esse movimento não se resume apenas a crenças pessoais. Ele carrega implicações sociais, culturais e até mesmo políticas, pois questiona a junção entre religião e poder estatal. Quando um número expressivo de cidadãos decide seguir Cristo, isso abala o alicerce sobre o qual regimes autoritários se apoiam. Em muitos casos, intensifica-se a perseguição, mas também cresce a coragem daqueles que resolveram abraçar a fé cristã, encontrando nela um espaço de liberdade interior onde o Estado não pode intervir. Não é exagero dizer que, para esses novos convertidos, o cristianismo se tornou um refúgio que oferece tanto esperança quanto um senso de identidade renovado. Afinal, no cotidiano repleto de proibições, onde até mesmo o modo de vestir pode implicar punições extremas,
A noção de que existe um Deus amoroso e disposto a perdoar e acolher tem o poder de revolucionar a vida. Muitos líderes de igrejas domésticas descrevem o ambiente desses encontros secretos como momentos de profunda comunhão. Em um país onde a desconfiança está em cada esquina, compartilhar a fé em um pequeno apartamento, orar com irmãos e irmãs igualmente sedentos pela palavra de Deus, traz a sensação de entrar em uma dimensão de paz que o exterior não consegue oferecer. Entretanto, o clima é tenso. Os participantes sabem que a qualquer batida na porta pode significar a chegada de policiais ou agentes do governo, prontos para levá-los às prisões, onde a tortura psicológica e física é uma ameaça real. Mesmo assim, a coragem desses cristãos surpreende. Há relatos de convertidos que, após passarem longos períodos detidos e sofrerem maus tratos, seguem firmes em sua fé. A resposta deles é: experimentamos o amor de Cristo e não há nada capaz de apagar isso. E com frequência lembram a passagem bíblica de Mateus 11, 28, 30, na qual Jesus promete descanso aos sobrecarregados. Para essas pessoas que vivem dia após dia o medo da repressão, tais palavras chegam como um alívio profundo, trazendo confiança no cuidado divino. Olhar para essa situação deve nos levar à reflexão e também a uma ação prática. Ao tomarmos consciência da realidade enfrentada pelos cristãos iranianos, somos convidados a interceder por eles. A oração é uma ferramenta poderosa que atravessa muros, fronteiras e algemas, levando conforto àqueles que precisam. Pedir a Deus que os fortaleça, os proteja e supra suas necessidades físicas, emocionais e espirituais é um gesto de amor fraternal. Outra maneira de participar dessa missão de esperança é divulgando suas histórias e testemunhos. Muitas vezes, regimes autoritários contam com o silêncio e a ignorância internacional para perpetuar suas práticas opressivas. Ao se manter informado e compartilhar a realidade dos cristãos perseguidos, você ajuda a quebrar as barreiras que impedem a livre expressão de fé. Se você se sente tocado por essas histórias, há várias formas de se engajar. Uma delas é se inscrever em canais e plataformas que trazem relatos atualizados sobre a igreja perseguida, contribuindo para que mais pessoas tomem conhecimento dessa situação. Outra é deixar um comentário de encorajamento ou uma simples declaração de fé, como "Jesus é o Senhor" ou "Eu te amo, Jesus", evidenciando que, mesmo separados pela distância e por culturas distintas, somos um só corpo em Cristo. Ao nos conectarmos dessa forma, transmitimos aos novos cristãos iranianos e também aos que ainda estão considerando a conversão a certeza de que não estão sozinhos. Essa rede de suporte se estende pelo mundo e, em tempos de globalização, qualquer expressão de solidariedade e amor cristão faz diferença. Um comentário, uma curtida, uma oração, uma conversa com amigos sobre o assunto, tudo isso contribui para manter viva a chama da esperança. A revolução de Jesus, que está acontecendo no Irã e em outras regiões de maioria muçulmana, não é apenas uma estatística ou um evento religioso isolado. Trata-se de uma mudança profunda que questiona sistemas de governo, tradições seculares e convicções pessoais. É um movimento que confronta a opressão, impulsiona a busca por liberdade de consciência e afirma o poder do amor divino para alcançar até os cantos mais sombrios. Esses corajosos homens e mulheres que renunciam ao islamismo para abraçar o cristianismo arriscam não apenas a reputação, mas muitas vezes a própria vida. No entanto, descobrem em Jesus uma fonte inesgotável de esperança e perdão, valores que lhes são negados pelo regime, e ao fazê-lo, enviam ao mundo uma mensagem inequívoca. Mesmo diante de um estado repressor, a liberdade interior não pode ser sufocada quando se encontra em Cristo.
Queridos irmãos e irmãs, ao contemplarmos o testemunho de fé dos cristãos perseguidos no Irã, somos chamados a uma postura de oração, solidariedade e coragem. Vamos interceder por eles, para que o Senhor continue a fortalecer seus corações. E se você deseja manter viva essa chama de esperança, inscreva-se neste canal, compartilhe essa mensagem e escreva nos comentários, sem medo, uma frase que proclame o senhorio de Cristo. Quando dizemos Jesus é o Senhor, ou eu te amo, Jesus, ecoamos a certeza de que a luz divina não se intimida diante de nenhuma escuridão. Que Deus abençoe você e renove a sua fé, e que Ele seja o abrigo e o farol, iluminando os passos de todos os que, no Irã ou em qualquer outra parte do mundo, buscam em Jesus a resposta para as dores do presente e a esperança do futuro.